Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 21 de maio de 2023. Acabou a reunião do G7. Hoje todo mundo já, se não levantou voo, vai levantar voo amanhã cedo, voltar para seus países ou outros compromissos que tenham, mas já não tem mais. Foi uma reunião muito interessante. Eu quero comentar aqui principalmente a posição brasileira. O presidente Lula teve a oportunidade de fazer um discurso já no sábado, né, na sessão número 8, onde ele afirmou que os mecanismos multilaterais de prevenção e resolução de conflitos já não funcionam e voltou a criticar a falta de reforma do Conselho de Segurança da ONU. Então ele está criticando o modelo atual, né? O presidente Lula, ele fez crítica como as potências lidam com crises internacionais. Ele disse que a multipolaridade do Brasil almeja é baseada na primazia do direito internacional. Um dos principais assuntos foi a guerra na Ucrânia, justamente que a violação já um direito sagrado nas resoluções das Organizações das Nações Unidas, ou seja, a ONU, e que são respeitadas pelos países e que a Rússia não respeitou. Por isso disse que a Rússia cometeu um crime e não respeitou nenhum acordo, nenhum tratado internacional para isso. E o próprio Lula falou que reeditar a Guerra Fria seria uma insensatez. Todos acham isso, ninguém está começando uma Guerra Fria daquele grupo que está ali, mas a Rússia está começando uma Guerra Fria junto com a China. Então acho que ele não tem muita noção, na minha opinião, do que ele está falando. Alguém fez esse discurso para ele, é um discurso para blá, 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 né? Lula também afirmou que o mundo já não é o mesmo. Guerras nos moldes tradicionais continuam eclodindo, né? E vemos processos preocupantes no regime de não proliferação nuclear, que necessariamente terá que incluir a dimensão do desarmamento. Ele pede, então, um desarmamento nuclear dos países, porque as armas nucleares, segundo ele, não são fonte de nenhuma segurança e elas são de extermínio em massa, né? Na realidade, a gente sabe que quando um tem uma arma nuclear, que aconteceu uma vez, os Estados Unidos soltaram, é minha opinião, né? Aí é possível ganhar a guerra se só um país tiver arma nuclear. Agora, que mais países têm e são antagonistas, ninguém ganha a guerra. Então, acho que as armas nucleares não serão usadas. É um discurso meio inapropriado a isso, né? E ele diz que o Conselho de Segurança da ONU está paralisado, né? E esse e-mail está sendo dirigido pela Rússia, né? Os membros continuam de longa tradição, continuam travando guerras não autorizadas e na questão da expansão territorial dele, seja em busca de mudança de regime. Ou seja, expansão territorial é que a Rússia está exatamente fazendo. E acho que quando a ONU foi fundada, ela foi fundada justamente para evitar guerras, para que os países consigam se entender, né? E acho que em muitos aspectos ela não consegue, porque os países não cumprem, não seguem o que de fato diz a Carta da ONU, né? A Carta dos Princípios Básicos da ONU, né? Então esse é um grande problema. O presidente Zelensky, assim que ele chegou, ele tentou marcar uma reunião com o presidente Lula, queria mostrar a sua posição sobre a paz, como é que faria. Isso foi na sexta-feira, e no dia 19, a diplomacia ucraniana pediu no dia 19 essa reunião lá no G7 com o presidente Lula. O presidente Lula não respondeu no dia, nem no sábado, e domingo cedo ainda não tinha respondido, e depois eles fizeram um encaixe na agenda. Ou seja, acho que aí criou um mal-estar, e no final do dia, o dia já terminou lá no Japão, no domingo teria um encaixe no final do dia. O presidente Zelensky não apareceu nesse encaixe, porque entendeu ele, muito corretamente, que estava sendo tratado como um subalterno pelo Lula. E não foi na reunião, sendo que ele foi muito bem tratado por todos os outros participantes da reunião, não só pelos 7 membros dos países e democracias mais ricas do mundo, como também por outros, como por exemplo
a Índia, que falou com o Zelensky, inclusive em reuniões, em conversas paralelas, na hora do cafezinho e tal. O que uma imprensa internacional notou, isso é importante, né? Não sei se vai aparecer isso aqui. O presidente Lula, quando o Zelensky estava em pé conversando com as pessoas, ele ficava propositadamente sentado para não ter que cumprimentar. Então ele não deu a mão para o Zelensky nenhuma vez. Isso mostra uma clara antipatia pelo Zelensky, não tem nada a ver a relação de Estado com relação pessoal. E a imprensa já disse, né, essa imprensa internacional, que parece que não há dúvidas de que o Brasil, Lula, é aliado de Putin. Isso é ruim para a nossa diplomacia. E todos os países que estavam lá viram isso, notaram isso, sentiram isso. Então aí não saiu essa reunião. Houve até com Narendra Modi, né? Narendra Modi é o primeiro-ministro indiano, que ele tem uma certa simpatia maior, faz parte pela Rússia, faz parte do BRICS. Ele reuniu-se com o presidente Zelensky e disse que vai trabalhar pela paz. Concordou com o que o presidente tinha dito. Aliás, o Narendra Modi já tinha dito, já ano passado, uns 2, 3 meses de guerra, com o Putin. Quando o Putin esteve, acho que não sei se na China ou ele foi à Índia. Aí ele disse, tem que acabar com essa guerra, Putin. É você que começou, você termina. Ele disse isso. E ele faz parte do BRICS também. Ao contrário do presidente Lula, que começou fazendo um discurso dizendo que os dois países são culpados, depois ele mudou um pouco, tentando adaptar, face a inúmeras críticas internacionais de importantes líderes ocidentais, que o Brasil é dependente, né? E se somar todos eles, é mais dependente do que da China em termos de comércio internacional e tal. Então essa é a questão. Acho que o Brasil, na realidade, saiu-se mal, né? No que foi lá apenas fazer uma presença figurada, e o presidente ucraniano não se reuniu porque justamente não queria ser humilhado, né? Tratado como um subalterno, como um chefe, como um moleque, que ele não é, né? E mostrou que era uma grande liderança, que ele conseguiu parar a Rússia, que iria dominar a Ucrânia em 10 dias, tomar toda a Ucrânia. Ele teve esse efeito, é a grande liderança, e é uma pena que o Brasil tenha isso, porque isso reflete para dentro do Brasil, para todo o povo brasileiro. Acredito que a imprensa já mais simpática ao Lula não vai divulgar isso, né? E, na realidade, a diplomacia brasileira disse que a agenda estava apertada, e aí fizeram um encaixe, quer dizer, um homem como o Zelensky, onde nem o presidente Biden fez encaixe para ele, né? Então é uma coisa muito estranha, e isso pegou muito mal para o Brasil. Mas, continuando ainda dentro da questão da finalização, né? Hoje, no domingo, o presidente Joe Biden, ele prometeu à Ucrânia, ao presidente Zelensky, mais 375 milhões de dólares que já vão ser enviados imediatamente para a Ucrânia. E também ele, na sexta-feira, já tinha autorizado todos os países da Europa, principalmente, que tem os F-16, a treinarem pilotos ucranianos. Todos estão autorizados e já disse, vão ser enviados aviões F-16 para a Ucrânia. E essa presença do presidente Zelensky em Hiroshima, uma cidade que em 1945 sofreu bombardeio atômico, o primeiro bombardeio atômico da história da humanidade, né? E agora é símbolo mundial de paz, colocou a invasão russa da Ucrânia no centro dos debates do G7. Isso ofuscou, na realidade, todos os outros temas e todas as relações com todos os aliados da China, né? E, na realidade, o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida, que ele que determinou que seria essa cidade, ele disse que demonstramos a solidariedade inabalável do G7 com a Ucrânia, né? Ele é afirmado isso por Fumio Kishida, que é o primeiro-ministro, né? Inclusive Zelensky visitou no domingo o monumento em homenagem às vítimas da bomba atômica em Hiroshima. A China, que não gostou nada da reunião, porque a China ela quer dominar como se aquela região chamada Mar da China fosse dela, mas não é da China, porque tem uma série de outros países em volta. Então ela manifestou um descontentamento a dizer que a China, eles disseram que a China não tem o direito de monopolizar o mar, né? Porque ela já avançou além das águas, o que seria considerado as águas territoriais dela. Então ela mostrou um descontentamento. Eles também continuaram prestando solidariedade e apoio a Taiwan, a independência de Taiwan.
E nesse comunicado, isso no comunicado também fez parte, assim como a condenação à Rússia, mais uma vez fez parte isso. Mas apesar dessas críticas à China, eles instaram a China, né, pediram à China a pressionar a Rússia para que cesse a agressão contra a Ucrânia, né? E apesar dessas críticas que fizeram à China, eles dizem que querem manter relações estáveis, construtivas com a China e também com o presidente Xi Jinping. Obrigado a todos vocês que assistiram este vídeo. Conto com vocês, o canal precisa crescer, precisa ter mais inscritos e também deem seu like. Convido vocês a ficarem conosco. Muito obrigado a todos. Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, o Japão e paz e bem.